Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. E dessa vez para finalizarmos com a segunda parte da aula aliviando a diarreia infecciosa. Se você não assistiu a primeira parte, volta lá e assiste, ela é fundamental para esse assunto, para concluir esse assunto. Falamos na primeira parte do aliviando a diarreia infecciosa sobre uma diarreia muito comum, que é a diarreia do viajante. Também falamos sobre uma diarreia extremamente perigosa, que é a diarreia causada por Shigella. E nessa primeira parte nós vimos quais os procedimentos a serem realizados quando estamos de frente para esses dois tipos de diarreia. Diarreia do viajante e também a diarreia causada por Shigella. Vamos entrar na nossa segunda parte da aula. Segunda parte do aliviando a diarreia infecciosa. Veremos o que vamos abordar nessa segunda parte. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou o fundador do canal Posologia, sou graduado em farmácia, com mestrado e com doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. Aqui na tela a gente pode ver todos os meus contatos, sejam eles através das redes sociais, sejam através do meu e-mail. E temos um QR Code extremamente importante visto nessa tela também. Nesse QR Code você será direcionado para a área de membresia do canal. E com a membresia do canal vocês podem ter acesso a conteúdos exclusivos para os membros. Com a membresia do canal vocês podem ter acesso ao meu grupo do WhatsApp, onde vocês podem trocar uma ideia, onde vocês podem entrar em contato diretamente comigo. E também com a membresia do canal vocês vão estar contribuindo para que esse canal possa distribuir ainda mais conteúdo gratuito. Mas nós precisamos entender qual vai ser o conteúdo de hoje. O que nós vamos ver nessa segunda parte da aula? E eu dividi esse conteúdo em 4 partes para simplificar o jeito em que vocês irão aprender o assunto. Sempre as nossas aulas elas são abordadas do mais simples até o mais complexo. Na primeira parte da nossa aula, nós falaremos sobre uma criança que vai desenvolver uma complicação da diarreia, que é a síndrome hemolítica urêmica. O que fazer quando um paciente desenvolve a síndrome hemolítica urêmica? Quais são os procedimentos? Será que eu uso antibiótico? Será que é só o antibiótico que deve ser utilizado? O que é que eu devo fazer nesses casos? Na segunda parte, iremos falar de uma mulher que usou antibiótico, não para a diarreia, mas ela usou para tratar uma meningite. E qual foi a consequência? Essa mulher ela desenvolveu uma diarreia. Uma diarreia que nós chamamos de diarreia causada ou oriunda por antibióticos. É extremamente comum pessoas desenvolverem diarreia ao usar antibiótico. Nesses casos, o que deve ser feito? Qual vai ser o procedimento também? Terceira parte da aula, vamos falar sobre o crescimento desordenado de uma bactéria chamada Clostridium difficile. Qual vai ser a consequência do aparecimento dessa bactéria e da disbiose causada pelo crescimento do Clostridium difficile. E na quarta parte, como devemos usar antibióticos e repositor de flora para uma disbiose causada por Clostridium difficile. Então vejam que nós temos diversos aspectos que veremos na aula de hoje. Vamos começar com uma consequência do uso de antibióticos em bactérias que produzem uma toxina chamada de toxina Shiga,
que nós vimos na primeira parte dessa aula, que a Shigella produz essa toxina, mas ela não é uma exclusividade da Shigella. A E. coli enterotoxigênica também produz a toxina Shiga. Nós veremos alguns fatores de risco que o paciente que tem essa bactéria, tem uma diarreia causada por essa bactéria, alguns fatores de risco que podem levar a uma chance maior do paciente desenvolver essa consequência, essa complicação. É claro, se nós entendemos os fatores de risco, nós podemos prevenir que o desfecho do paciente seja a evolução para essa complicação. É isso que nós veremos na nossa aula de hoje. E já vamos começar nossa aula de hoje com um caso clínico. Um caso clínico de uma criança, ela vai se chamar de PJ, essa criança ela tem 3 anos, ela foi trazida para a emergência. E a gente já pode imaginar o seguinte, se nós temos uma criança com diarreia, assim como nós vimos com idoso, se nós temos uma criança com diarreia, é um grupo populacional onde a diarreia ela pode ser extremamente perigosa. Essa criança ela foi levada para a emergência, então significa que o estado de saúde dela, por si só, já era grave. O que é que essa criança apresentava? Apresentava dores no estômago, ou seja, ela apresentava um aspecto mais gástrico e também apresentou diarreia, que evoluiu para uma diarreia sanguinolenta, e nós já aprendemos que diarreia sanguinolenta, ela apresenta um nome, ela tem um nome de disenteria, e essa disenteria ela evoluiu nas últimas 48 horas. Ou seja, essa paciente ela está tendo uma evolução, mas uma evolução ruim da doença. PJ, ela não tem histórico médico significativo. É uma criança que não apresenta muitas doenças, muitos quadros doentios durante a sua vida. Ao exame físico, PJ ela está afebril, ela está com sinais de desidratação, essa desidratação ela é de leve a moderada, e uma amostra de fezes ela é negativa para leucócitos fecais. Ela não apresenta leucócitos fecais nas fezes. O médico avalia sua doença como diarreia sanguinolenta, possivelmente causada pela E. coli enterotoxigênica. Qual é o plano? Internar PJ no hospital para que PJ possa se hidratar, para que ela fique em observação e para que se possa também, se houver necessidade, conferir ou aprimorar alguns procedimentos adicionais. Continuando com o nosso caso clínico, ela ficou em observação. 48 horas após a internação, PJ apresentava-se pálida, isso não é um bom sinal. Ela também desenvolveu hematomas nas extremidades. A enfermeira também registrou uma produção muito pequena de urina nas 24 horas. Além dessa produção pequena, essa urina também era escurecida. Vamos entender por que tudo isso aconteceu. Novos testes laboratoriais foram realizados e tiveram os seguintes resultados. Ela apresentou uma ureia de 150 mg por decilitro. Qual é a faixa de referência? De 11 a 38 mg por decilitro. Ou seja, a ureia estava em níveis elevados. Creatinina, 6 mg por decilitro. Quais são os níveis de referência? De 0,6 a 1,1 mg por decilitro. Creatinina também estava com os níveis elevados. Esses níveis são níveis sanguíneos, são níveis plasmáticos. Ureia e creatinina, eles refletem a função renal. Então, nós já podemos ver por esses dois parâmetros laboratoriais que
O rim dessa criança está com alguma falência, com alguma deficiência em eliminar ureia e creatinina, por isso que ureia e creatinina ficaram retidas no plasma da criança. Potássio. Os níveis que foram encontrados no plasma da criança de 6,8 miliequivalentes por litro, os níveis de referência de 3,5 a 5,5 miligramas, ou melhor, miliequivalentes por litro. O que mostra, mais uma vez, pelos níveis elevados de potássio, que o rim também não está conseguindo eliminar o potássio. Leucócitos. Os valores de referência é de 4 a 10 mil leucócitos por ml, por microlitro, melhor dizendo. Foi encontrado 20 mil leucócitos extremamente elevados, o que é justificável pela infecção, que a suspeita inicial foi de E. coli enterotoxigênica. Foi avaliada hemoglobina. Hemoglobina, os valores de referência de 12 a 16 gramas por decilitro. A paciente estava com 7 gramas por decilitro, diminuição da hemoglobina, o que indica uma anemia. E plaquetas. Os valores de referência variam de 150 a 450 mil por microlitros e as plaquetas encontradas na paciente foi 50 mil, muito baixo também, níveis baixos de plaqueta. Exame de urina foi positivo para sangue e para proteínas, o que equivale a dizer que o rim não estava conseguindo reter a hemoglobina, que o rim não estava conseguindo reter a proteína e que a proteína, por alguma lesão tubular ou glomerular, ela estava chegando até a urina. Significa que há lesão, há algum grau de uma insuficiência renal aguda. A amostra de fezes foi enviada para admissão e foi positiva para E. coli, essa cepa de E. coli muito envolvida na produção da toxina Shiga. Vamos continuar com o entendimento. A pergunta é: que complicação pode ser observada na paciente PJ? A paciente PJ foi confirmada a presença da E. coli enterotoxigênica, produtora da toxina Shiga, mas que complicação nós estamos visualizando? Essa complicação, ela se chama síndrome hemolítica urêmica. A síndrome hemolítica urêmica, ela acontece num percentual que varia de 3 a 7% se nós considerarmos as crianças. E vejam que o percentual maior não é em crianças, é em adultos. 27% dos adultos que apresentam a E. coli, produtora de toxina Shiga, desenvolvem essa complicação, a síndrome hemolítica urêmica. Muito mais comum em adultos do que em crianças. Nós temos um caso clínico de uma criança, mas que o percentual não é desprezível, de 3 a 7% aproximadamente. Então, 3 a 7% das crianças desenvolvem a síndrome hemolítica urêmica, que tem essa bactéria, e que a mortalidade em crianças varia de 3 a 5%, e que em idosos acima de 65 anos, vejam só, caros alunos, chega a 88%. Eu acho que já dá para a gente entender a gravidade desse caso. Crianças que desenvolvem a síndrome hemolítica urêmica, a mortalidade é elevada. Mas idosos que desenvolvem a síndrome hemolítica urêmica, a mortalidade é extremamente alta. Devemos sim ter muito cuidado no acompanhamento de pacientes crianças, de pacientes pediátricos que desenvolvem essa síndrome. Mas se a síndrome for desenvolvida em um idoso, o cuidado ele deve ser extremo, porque a mortalidade ela é muito alta. Então, visto isso, esses dados epidemiológicos, como ela é caracterizada?
o que aparece, o que nós podemos visualizar para que nós podemos dizer que aquele paciente tem ou não tem a síndrome hemolítica urêmica. Primeiro, o paciente que tem essa síndrome apresenta o que nós chamamos de trombocitopenia, diminuição no número de plaquetas. Nós visualizamos pelos exames laboratoriais que o paciente ele tinha 50 mil plaquetas, número baixo de plaquetas. E esses números baixos de plaquetas, eles justificam, melhor dizendo, os hematomas observados na periferia desse paciente, nas extremidades desse paciente. O paciente apresentava hematomas. Quando os resultados laboratoriais chegaram, o paciente tinha baixa no número de plaquetas, ou seja, trombocitopenia estava confirmada e que é uma característica da síndrome hemolítica urêmica. Qual outra característica? Anemia hemolítica microangiopática. O paciente chegou, com poucos dias que ela foi internada, aparecia com uma aparência pálida. O paciente mostrava-se com a tonalidade da pele pálida. Foi novamente avaliado pelos exames laboratoriais que a concentração de hemoglobina estava baixa. A paciente apresentava 7 gramas de hemoglobina, que é um nível considerado baixo. E a paciente apresentava também urina escura, o que justifica essa anemia hemolítica. Por quê? Porque hemácia, quando ela é destruída, essa destruição da hemácia libera muita hemoglobina e essa hemoglobina ela vai se transformar em bilirrubina, mais precisamente em urobilirrubina. Essa urobilirrubina é quem dá essa cor escura da urina. Então, o paciente mostrava-se com uma quantidade muito pequena de urina. A urina que foi observada ela era escurecida em virtude de uma concentração elevada da urobilirrubina. E também outra característica é a insuficiência renal aguda com uma oligúria. O paciente apresentava reduzida produção de urina. A paciente apresentava concentração de creatinina e concentração de ureia elevadas. Isso é uma característica da insuficiência renal aguda. Então vejam que o paciente apresentava todas as características da síndrome hemolítica urêmica. Nós vamos entender nessa aula quais os cuidados que precisamos ter para um paciente que estava com uma diarreia, mas os cuidados principais não vai ser com a diarreia. Os cuidados principais vai ser com a síndrome hemolítica urêmica. Por que acontece essa síndrome hemolítica urêmica? Então, quando o paciente tem uma diarreia pela E. coli enterotoxigênica produtora da toxina Shiga, essa toxina Shiga, inicialmente, ela está aqui, na mucosa intestinal. Só que essa toxina Shiga, ela pode atravessar as paredes da mucosa intestinal e ela pode cair na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela vai ser distribuída, ela vai se espalhar. E ela vai se espalhar até onde? Até chegar no glomérulo renal. Quando a toxina chega até o glomérulo renal, lá ela encontra um receptor que ela se liga com uma certa facilidade, que é o receptor GB3, lá no glomérulo renal. E ao se ligar nesse receptor, a proteína Shiga faz o quê? Ela inibe a síntese proteica. Caro aluno, se nós temos uma inibição da síntese proteica, certamente essa célula ela não consegue mais desenvolver a sua própria função. Se as células glomerulares têm sua síntese proteica inibida, certamente o rim vai perder a sua função. É por isso
que a paciente está desenvolvendo uma insuficiência renal, porque as células renais não conseguem mais sintetizar as suas próprias proteínas. Então, nós temos inibição da síntese proteica. Nós temos agora a justificativa porque a paciente está desenvolvendo uma insuficiência renal. Mas nós vimos também que nós temos uma plaquetopenia. E por que está desenvolvendo uma plaquetopenia? Vejam que nós temos aqui que a proteína Shiga, ela está inibindo complementos reguladores e essa inibição dos complementos reguladores, elas vão produzir ativação de várias células, principalmente ativação de complemento, mas ativação de plaquetas também. Uma ativação plaquetária desenfreada. Uma aplicação plaquetária desenfreada vai levar à morte celular dessas plaquetas, a uma plaquetopenia, a uma diminuição da coagulação sanguínea, a formação de hematomas disseminados, porque a coagulação não é mantida nem mesmo intravascular. O paciente começa a ter alguma fragilidade vascular. O paciente começa a ter pequenas hemorragias. Então vejam que nós temos uma consequência mais sistêmica e com difícil controle causada pela síndrome hemolítica urêmica. Muitas consequências. Bem, quais são os fatores de risco? Nem todo mundo desenvolve a síndrome hemolítica urêmica. Nós vimos que existe um percentual para isso. Se nem todo mundo desenvolve a síndrome hemolítica urêmica, é porque nós temos alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa síndrome. Se nós determinarmos, se nós conhecermos os fatores que vão contribuir para isso, ou nós vamos monitorar com rigor maior aquelas pessoas que têm fatores de risco, ou nós vamos diminuir a exposição a esses fatores de risco. Quais são eles? Primeiro fator de risco é idade. Jovens entre 5 a 15 anos, idosos acima de 65 anos, que têm uma diarreia causada pela E. coli enterotoxigênica, produtora da toxina Shiga, que é aquela variante que eu mostrei inicialmente, eles têm um risco maior de desenvolver a síndrome hemolítica urêmica. Então, se está nessa faixa etária, o cuidado precisa ser maior. Outro fator de risco, pacientes que têm febre persistente. Paciente tem uma diarreia, febre persistente, tratou com analgésico, melhorou da febre, o efeito do antitérmico passou, voltou a ter febre, essa febre persistente, às vezes uma febre que não passa nem mesmo com o uso de um antitérmico. Esse paciente ele precisa ser acompanhado mais de perto. É um fator de risco para desenvolver a síndrome hemolítica urêmica. Terceiro fator de risco, aumento na contagem de leucócitos periféricos. O paciente tem uma diarreia causada pela E. coli enterotoxigênica, produtora de toxina Shiga. Se observa, primeiro, se esse é um fator de risco, uma das primeiras providências que deve ser tomada é o quê? É avaliar a evolução leucocitária. Leucócito está muito alto, significa que esse paciente tem um fator de risco importante para desenvolvimento da síndrome hemolítica urêmica. Ou seja, os cuidados precisam ser maiores. E o quarto fator de risco é pacientes que usam antidiarreicos. E eu já vou estender antidiarreicos e também antibióticos. O que acontece é que pacientes que usam antidiarreicos, eles vão reter a toxina Shiga dentro do trato intestinal por mais tempo. Se há essa retenção, as chances dela entrar na corrente sanguínea são maiores.
Se o paciente utiliza um antibiótico, a destruição do micro-organismo da E. coli enterotoxigênica vai ser em massa. Se a destruição vai ser em massa, um quantitativo de toxina vai ser muito maior. As chances dela chegar na corrente sanguínea também serão maiores. Também é um fator de risco e esse é um fator de risco controlável. PJ se beneficiaria do tratamento com antimicrobianos e com agentes antidiarreicos? Eu já adiantei. Não, claro que não. O uso de antibióticos e antidiarreicos na síndrome hemolítica urêmica, ela é contraindicado. Não são recomendados, pois podem agravar o quadro com o aumento da lise bacteriana. Os antibióticos vão fazer isso e também a retenção da toxina. Os antidiarreicos vão fazer isso. Então, se a gente não pode utilizar nem antidiarreicos, nem antibióticos em pacientes que têm diarreia por E. coli enterotoxigênica, produtora de toxina Xiga e que apresenta aqueles fatores de risco, o que esses pacientes ou como esses pacientes podem ser tratados? Primeiro, a gente precisa tratar a desidratação. O paciente apresenta desidratação, o paciente apresenta uma diarreia, a perda de líquidos está levando à desidratação, precisa ser reconstituída a hidratação do paciente. Também o paciente precisa ter monitoramento dos sinais vitais, da função renal e dos níveis de eletrólitos. Porque se o paciente precisar repor eletrólitos ou se a função renal estiver caindo muito rapidamente ou a níveis insustentáveis, alguma providência precisa ser tomada. Às vezes, até mesmo usar antibióticos que destruam um pouco a flora intestinal, mas que sejam mais específicos para a E. coli enterotoxigênica. O paciente precisa também ter o controle da sua pressão arterial. Se esse paciente tem um agravamento da insuficiência renal de forma aguda, rápida e intensa, esse paciente tem muitas chances de ter um aumento da sua pressão arterial. Monitorar e controlar a pressão arterial de modo a utilizar antihipertensivos para isso, às vezes, é a diferença entre a vida e a morte do paciente também. E, em casos mais extremos, transfusão sanguínea para que o paciente possa resolver a sua plaquetopenia, para que o paciente possa resolver a sua anemia hemolítica, até que a infecção seja totalmente controlada. Caso clínico 5, mas antes de entrar no caso clínico 5, eu gostaria de perguntar, vocês conheciam a síndrome hemolítica urêmica? Vocês acham que a síndrome hemolítica urêmica, por ser uma condição, uma complicação grave, por um E. coli relativamente comum, vai trazer benefícios você conhecer sobre essa síndrome, você saber como proceder se um paciente que você encontra no hospital, no ambulatório, desenvolver essa síndrome? Se você respondeu sim para essas perguntas, eu já imagino que essa aula tenha te trazido algum benefício. E se essa aula te trouxe algum benefício, já aproveite e dá o like nessa aula, já compartilha com outros colegas que podem se beneficiar também. E como nós vimos, como você viu, caro aluno, essa aula é uma série, aliviando a infecção. Essa é a segunda parte do episódio 4. Nós já tivemos 4 episódios apenas da série Aliviando a Infecção. Nós dividimos essas aulas em séries. Se você não quer perder nenhuma série, se você não quer perder nenhum episódio, já aproveita, já se inscreve no canal, já garante que as notificações também vão estar ativadas, porque toda semana teremos episódios novos e se um episódio novo surge, você terá a chance de aprender e já aplicar nessa mesma semana. Imagine você atendendo um paciente
e o conhecimento que você precisava, você não adquiriu simplesmente porque você não assistiu uma aula. Isso pode ser extremamente grave, então não deixe isso acontecer. Já se inscreve no canal e assista todas as aulas. Voltando aqui para o nosso caso clínico 5, ele fala de uma mulher de 35 anos, o nome dela é BW. Ela foi internada na enfermaria para tratamento de uma meningite causada pelo Streptococcus pneumoniae. Ela foi internada não para tratamento de uma diarreia, para tratamento de uma meningite. Na chegada, ela recebeu a ceftriaxona, o nome de marca é Rocefin, 2 gramas endovenosa a cada 12 horas e a melhora durante os próximos dias ela foi evidente. É o tratamento muito comum para tratar a meningite, é com cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona. Só que no 7º dia de antibiótico terapia, ela queixou-se de uma sensação de calor, cólicas abdominais e apresentou diarreia. Ela não apresentava diarreia antes, ela começou a apresentar diarreia 7 dias depois da antibiótico terapia. Eu já posso adiantar para você, caro aluno, que é muito comum o paciente que usa antibiótico, ele desenvolver diarreia. A gente vai entender por que isso acontece. A paciente começou a expelir uma secreção mucosa esverdeada, uma secreção mucosa, além de esverdeada, mal cheirosa. As fezes, elas eram aquosas. Ela apresentava também uma elevada temperatura, ou seja, a paciente estava com febre, 38 graus. A avaliação do médico sobre o quadro clínico e laboratorial da paciente BW é de diarreia associada a antibióticos, provavelmente causada pelo Clostridium difficile. E como ele chegou a essa conclusão? Por causa do esverdeamento das fezes. Bem, vamos entender por que isso aconteceu. Uma mucosa intestinal saudável, ela apresenta uma heterogeneidade, uma variedade de micro-organismos. Veja que nós podemos ver na parte superior dessa imagem que existem diversos micro-organismos diferentes. Claro, existe o Clostridium difficile aqui, mas ele é comensal. Ele não é a maioria, na verdade ele é a minoria. Existe aqui diversos outros micro-organismos que vão estar competindo com o Clostridium difficile. Nós podemos observar aqui também que na mucosa intestinal saudável há produção de peptídeos antibióticos, peptídeos antimicrobianos. E qual é o objetivo da mucosa intestinal produzir peptídeos antimicrobianos? É para que não haja uma disseminação descontrolada de micro-organismos. A própria mucosa produz esses peptídeos antimicrobianos. A produção também de ácidos graxos de cadeia curta. Nós temos aqui o propionato, nós temos aqui o butirato. São produzidos nessa microbiota. Nós vamos entender por que isso acontece. Também nós temos aqui a manutenção da barreira de muco íntegra. A barreira de muco, ela precisa ter uma certa dimensão para proteger as células epiteliais da mucosa intestinal. Mas quando nós utilizamos antibióticos, o que nós estamos promovendo é o que se chama de disbiose. Não só antibióticos, mas nós temos também imunossupressores, tratamento quimioterápico, uso de opioide. Tudo isso vai promover uma disbiose, uma quebra no equilíbrio da ecologia intestinal. Ele vai destruir essa microbiota residente. E o que é que essa disbiose, esse equilíbrio da mucosa residente vai produzir como consequência? Vai produzir uma redução na barreira do muco. Nós já podemos observar aqui o muco, uma quantidade de muco muito mais reduzida. Essa barreira é essencial para a proteção
das células epiteliais. Se nós temos uma redução dessa proteção, nós temos células epiteliais mais suscetíveis, mais fáceis de serem destruídas, mais fáceis de serem atacadas. Nós temos também uma redução na produção de ácidos graxos de cadeia curta. Cadê o propionato? Cadê o butirato que estava sendo produzido? Não está sendo produzido. Nós temos também uma redução na produção de peptídeos antibióticos. Cadê os peptídeos antibióticos que estavam sendo produzidos? E a consequência dessa desbiose é que algumas bactérias elas vão crescer em uma ordem muito maior do que outras. Nesse caso aqui, nós temos o Clostridium difficile, que cresceu em níveis muito mais elevados do que normalmente ele cresceria. Então, a consequência imediata é a proliferação do Clostridium difficile, que vai causar um processo inflamatório chamado de colite e que também vai promover a redução da tight junction. Olha só, caro aluno, quantas consequências. Cresceu o Clostridium difficile, a tight junction, que estava mantendo as células todas juntas, o próprio nome diz, ela vai manter as células unidas, e manter as células unidas é extremamente importante para evitar que micro-organismos passem da mucosa, da região do lúmen intestinal, para a região intersticial. Os micro-organismos não podem passar, mas sem a tight junction, nós temos que Clostridium difficile passou para a região intersticial, causando colite, causando um processo inflamatório, causando lesões na mucosa. Vejam quantas consequências, causando destruição de células epiteliais. Essas células, elas são saudáveis, mas essas mais escuras, elas estão morrendo, elas estão sendo destruídas. E esse é um processo causado pela proliferação do Clostridium difficile, aumentando em número muito mais do que os outros micro-organismos. Que outros fatores de risco podem ser considerados além da antibiótico-terapia? Nós vimos que antibióticos podem causar essa desbiose. Mas será que o paciente que tem essa desbiose ou esse aumento de Clostridium difficile é só por causa de antibióticos? Vamos entender alguns outros fatores de risco também? Vamos ver essa imagem aqui. A parte superior nós temos que no estômago o pH é importante para manter em equilíbrio o número de Clostridium difficile. Clostridium difficile vai ter na microbiota normal, mas o Clostridium difficile também pode ser adquirido através da alimentação. E é o pH do estômago quem vai conseguir destruir parte desse Clostridium difficile. Nós podemos observar também que ao chegar no íleo, os sais biliares primários vão ter um papel importante no desencistamento do Clostridium difficile. O Clostridium difficile ele pode se encistar para se proteger do ácido, mas quando ele chega no intestino, os sais biliares podem promover um efeito detergente para desencistar o Clostridium difficile. E quando ele chega no cólon? Ele pode causar o efeito desbiótico, diminuindo a barreira de muco, diminuindo a produção de peptídeos antimicrobianos, diminuindo a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Ao chegar no cólon, nós temos o papel também dos ácidos biliares secundários. Ao contrário dos ácidos biliares primários, que vão favorecer a infecção, desencistando o Clostridium difficile, os ácidos graxos secundários eles vão bloquear o crescimento do Clostridium difficile. Vão bloquear de que forma? Através do aumento da secreção dos peptídeos antimicrobianos e também do aumento da secreção de muco
e dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, vendo isso, a necessidade que o Clostridium difficile tem de passar algumas barreiras que impedem a sua proliferação, se o paciente tem anemia perniciosa, se o paciente usa inibidor da bomba de prótons, tudo isso vai reduzir a acidez. Tudo isso vai aumentar o pH. E aumentar o pH é tudo que o Clostridium difficile quer. Com acidez reduzida, o Clostridium difficile pode escapar da sua destruição pelo estômago e pode, portanto, proliferar ao chegar no intestino. Chegou no ilho, o que é que o Clostridium difficile vai enfrentar? Ele precisa dos sais biliares primários para desencistar. E quem é que vai estimular a secreção de sais biliares primários? Opioides e, olha só, a loperamida, antidiarreicos. Se eu uso antidiarreicos, se eu uso loperamida, o que eu estou contribuindo é para a secreção maior de sais biliares primários, que vão contribuir no desencistamento do Clostridium difficile e aumento das formas viáveis que vão proliferar no cólon. Ao chegar no cólon, o uso de laxantes vai promover uma maior desbiose. Por que vai promover uma maior desbiose? Pensem bem, se eu uso um laxante, eu estou aumentando o trânsito no trato gastrointestinal. E aumentar o trânsito no trato gastrointestinal promove uma variação, uma mudança maior na flora intestinal, uma desbiose. Com a desbiose, nós temos diminuição dos ácidos graxos secundários, que, como nós vimos, controlam o crescimento do Clostridium difficile. Sem os ácidos graxos biliares, nós temos o quê? Aumento do Clostridium difficile. Com a desbiose, nós temos diminuição do butirato. Diminuição do butirato também controla o Clostridium difficile. Então, veja, caro aluno, que além do próprio antibiótico que vai causar uma desbiose, inibidores de bomba de prótons, opioides, antidiarreicos como a loperamida, laxantes osmóticos, tudo isso pode contribuir também para o crescimento do Clostridium difficile. E o Clostridium difficile vai fazer o quê? Vejam só, o Clostridium difficile está aqui na superfície, é uma forma de contaminação importante. Ele vai chegar até a cavidade oral, ele vai ser veiculado pelo trato gastrointestinal, vai passar pelo estômago. Se o pH não for adequado, ele não vai ser eliminado e ele vai se proliferar aqui na região intestinal. Na região intestinal, ele vai liberar toxinas que vão danificar o cólon, que podem levar ao que se chama de pseudomembrana. Crescimento pseudomembranoso, que vai envolver todo o trato intestinal, vai formar uma camada de Clostridium difficile por todo o trato gastrointestinal. Isso vai causar principalmente uma inflamação intestinal chamada de colite pseudomembranosa em função da formação da pseudomembrana. A amostra de fezes de BW foi positiva para a toxina do Clostridium difficile. Então, nós temos boas chances de desenvolver colite pseudomembranosa. Então, a pergunta é: qual o plano terapêutico para esse paciente especificamente? Então, vamos entender qual vai ser o plano terapêutico do paciente. Essa diarreia é uma diarreia que é causada por antibióticos. Foi o uso do antibiótico que fez com que houvesse uma desbiose e, através dessa desbiose, o crescimento desenfreado do Clostridium difficile. O primeiro passo para o tratamento dessa infecção é a reidratação, é a reposição de fluidos e de eletrólitos. O paciente precisa inicialmente repor fluidos e eletrólitos. Ele precisa se reidratar. Depois que ele se reidratar,
interromper o antibiótico. Por que interromper o antibiótico? Porque quando a gente interrompe o antibiótico, a ceftriaxona que ele estava utilizando, que é a causa da disbiose, cerca de 25% dos casos, quando o antibiótico é interrompido e quando a reposição hídrica ela é feita, a resolução dos sintomas ocorre em até 72 horas. Então, interromper o antibiótico parece ser a opção mais justa para esse paciente. Só que o paciente ele está usando ceftriaxona para tratar uma meningite. Então, interromper o antibiótico não é uma opção. Ele precisa tratar com antibiótico para combater essa meningite. Então, a opção talvez fosse substituir por um antibiótico que tivesse menor potencial de causar diarreia, como, por exemplo, a associação de trimetroprima com sulfametoxazol, como, por exemplo, aminoglicosídeos. Qual é o problema dessas opções? É que elas não são boas para tratar meningite por Streptococcus pneumoniae. Se nós pensamos em utilizar antibióticos que sejam menos agressivos para a microbiota normal, mas esses antibióticos não são viáveis para tratar meningite, substituir o antibiótico também não vai ser uma opção. Então, a primeira opção, que era retirar o antibiótico, e a segunda opção, que era substituir o antibiótico, elas vão ser descartadas. Então, a gente precisa de uma terceira opção, que é fazer um tratamento específico para o Clostridium difficile. O mais provável é que BW faça o uso de antibiótico específico para Clostridium difficile enquanto continua a tratar a meningite. Vai tratar a meningite, continuar tratando a meningite com ceftriaxona, mas vai tratar com um segundo antibiótico a infecção pelo Clostridium difficile. Clostridium difficile é uma bactéria anaeróbica. Então, ela precisa fazer um tratamento com antibióticos para infecções, para bactérias anaeróbicas. E o principal antibiótico para tratar anaeróbios é o metronidazol. Metronidazol vai ser utilizado quando a infecção for leve ou moderada. E uma recomendação é não usar na gravidez, nem se a infecção for em crianças. Metronidazol não deve ser utilizado nessas condições. Se a infecção for grave, aí deve-se utilizar a vancomicina. Deve ser usada para os sintomas se não for resolvido, se a infecção não for resolvida com o metronidazol. Então, a primeira opção vai ser o metronidazol, principalmente se a doença for leve ou moderada. Vancomicina entra como uma reserva terapêutica caso o metronidazol falhe ou se a doença for uma doença mais grave também. Além do antibiótico contra o Clostridium difficile, nesses casos onde a diarreia teve a causa um outro antibiótico, deve-se fazer também a reposição de flora. Uso de probióticos quando a diarreia ela é causada por antibióticos. Quais são os principais micro-organismos que podem repor a flora de uma forma muito eficiente para tratar uma diarreia causada por antibiótico? Nós temos aqui os lactobacilos, o bifidobacterium e Saccharomyces boulardis. São os três principais micro-organismos usados para repor a flora intestinal. E qual é o mecanismo de ação? Aqui nós temos duas imagens antes do probiótico e depois do probiótico. Quais são os problemas que nós observamos antes do antibiótico? Primeiro, colonização intestinal pelo patógeno. Nós temos aqui o patógeno, Clostridium difficile, ele está crescendo, ele está colonizando o intestino. Segundo, produção de mucina pelas células caliciformes. Muco existe? Existe. Está aqui a barreira de muco. A barreira de muco ela é produzida por essa molécula aqui, chamada de mucina. Existe produção sem probiótico? Existe. Existe muco sem probiótico?
existe. Mas nós vamos ver que com o probiótico a situação vai mudar. Também nós temos a produção de peptídeos antimicrobianos pelas células intestinais, que são chamadas defensinas. Então, as defensinas, elas são produzidas em uma quantidade relativamente pequena. E nós claramente conseguimos ver que não é eficiente, que essas defensinas elas não conseguem barrar o crescimento do Clostridium difficile. Também nós podemos ver a fagocitose de bactérias patogênicas e a apresentação. Elas até são fagocitadas, mas também num ritmo muito lento. E a liberação de citocinas e ativação de linfócitos B com a liberação de anticorpos. Nós podemos ver aqui os anticorpos tentando combater essa infecção pelo Clostridium difficile, mas sem nenhuma eficácia, sem nenhum sucesso terapêutico. Depois que nós administramos os probióticos, nós podemos ver aqui os micro-organismos probióticos. Claramente, esses micro-organismos vão contribuir com o aumento da barreira de muco. Isso acontece porque muito mais defensinas são secretadas quando o probiótico está presente. Então, nós temos aqui as soluções. Estimulação da mucina pelas células caliciformes. Nós temos também indução da produção de peptídeos antimicrobianos, tanto as defensinas como as bacteriocinas, que não eram produzidas antes, e isso ajuda muito a reduzir o crescimento do Clostridium difficile. Claramente, nós podemos observar nessa imagem aqui que a quantidade de Clostridium difficile é muito inferior depois que o probiótico foi administrado. Nós podemos observar também melhora na estabilidade da tight junction. O que é que nós vimos anteriormente? Que essa quebra da tight junction é o motivo pelo qual o paciente tem a colite pseudomembranosa. Se essa tight junction ela está mais estável, nós podemos visualizar nessa imagem aqui essa estabilidade, diferente daqui, onde nós temos alguns espaços onde o micro-organismo pode penetrar na região intersticial. Isso vai certamente impedir que o paciente tenha uma colite pseudomembranosa. Aumento da liberação de imunoglobulina A. Nós temos muito mais imunoglobulinas sendo produzidas comparado a antes do probiótico. Nós temos também inibição do crescimento do patógeno através da produção de moléculas antimicrobianas, são os ácidos graxos de cadeia curta, é o propionato, é o butirato também. Então vejam quantas coisas ajudam a combater a infecção pelo Clostridium difficile, além do antibiótico, que está sendo utilizado, do metronidazol, da vancomicina, que está sendo utilizado para tratamento, para diminuir o crescimento do Clostridium difficile. O uso do probiótico acelera a resolução dessa diarreia. Então, dessa forma, o uso de probióticos tem como principal indicação a diarreia induzida por antibiótico. Em outras situações, pode ser resolutivo? Pode, mas na grande maioria das vezes, o uso de probiótico é indicado quando a diarreia é causada por antibiótico. E nós temos uma reposição de flora que é necessária. Para finalizar a nossa aula de hoje, a frase é: você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Essa frase é atribuída ao Mahatma Gandhi. E se você gostou dessa aula, dessas duas aulas relacionadas ao tratamento da diarreia infecciosa, faz o print dessa tela, compartilha nas redes sociais, marque o @prof.sergioaraújo para me saber que você veio dessa aula, para saber que você gostou dessa aula e para saber que você aproveitou também. E claro, todas as apresentações da série Aliviando, incluindo essa aula, também estarão disponíveis para você baixar.
Se você gostou dessa apresentação, se você quer utilizar essa apresentação em suas aulas, se você quer utilizar essa apresentação em alguma palestra, ou se você quiser simplesmente baixar para estudar, para fazer anotações, só apontar o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para uma área onde você vai poder baixar essa apresentação também. Queria agradecer mais uma vez a vocês por terem assistido a aula até aqui. Nossa próxima aula teremos série nova, Aliviando a Dispneia, uma série em 4 episódios. O primeiro episódio já vou falar sobre asma, aliviando a asma, entendendo como a asma funciona, qual é a fisiopatologia da asma, quais são as características anatômicas de um paciente com asma, e a partir daí nós teremos subsídios para entender melhor como tratar a asma. E se você tiver alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar saber qual é a sua dúvida, qual é o seu comentário, seu elogio. Pode colocar aqui nos comentários. Se essa dúvida for uma dúvida pertinente, eu vou respondê-la através de um vídeo curto. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido a aula até o final. Você certamente tem mais conhecimento do que você tinha quando chegou. Muito obrigado. Se você quiser, se inscreve no canal, compartilha com outros colegas e até a nossa próxima aula.